Olá, sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera, História da Igreja. Vimos na nossa palestra de número 1 que o último dos apóstolos a morrer foi o apóstolo João. Ele instalou a última fase do seu ministério na Ásia, onde estavam ali as 7 igrejas do Apocalipse, entre outras também. E agora está sendo formada a comunidade cristã, que a teologia chama de joanina, em torno do apóstolo João. Inclusive, existem alguns teóricos que dizem que o evangelho de João nem teria sido escrito por ele, e sim por seus discípulos. É um evangelho joanino, autenticamente joanino, mas quem teria escrito foi a escola joanina, a comunidade joanina, a igreja joanina. É apenas uma linha de pesquisa para você que está fazendo teologia conosco. E que aqueles 153 grandes peixes que foram apanhados na última pesca, na realidade, representavam as 153 igrejas que estavam sob os cuidados do apóstolo João. É uma linha de pesquisa, não se esqueça. Fato é de que, historicamente, nós temos os discípulos de João, Inácio de Antioquia e Policarpo de Esmirna. Estes dois são chamados de pais apostólicos. Começa o tempo da patrística, os pais da igreja. Essas 3 designações são importantes para você. Anota aí. Pais apostólicos são aqueles primeiros cristãos que vão tomar conta da igreja de Cristo depois da morte do apóstolo João. Apostólicos por causa que eles são discípulos diretos de algum apóstolo. Obviamente, principalmente do apóstolo João, mas você também tem Clemente. Clemente que era discípulo do apóstolo Paulo. Esses são chamados de pais apostólicos. Em seguida vem uma outra designação chamada de pais da igreja. E por quê? Chegou a hora de a teologia, ela teologizar sobre a diferença entre igreja e sinagoga, cristianismo e judaísmo. Os pais da igreja são aqueles grandes teólogos, os mestres da teologia cristã, que começam a pontuar o distanciamento entre a igreja e a sinagoga. Com a perseguição que estava acontecendo contra os judeus, eles se reuniram em Jâmnia, fizeram ali um concílio em Jâmnia. E neste concílio judaico ficou decidido o seguinte: primeiro, as sinagogas não utilizariam mais a Septuaginta. A Septuaginta foi condenada porque ela tinha sido escrita em grego. Não somente a Septuaginta, mas qualquer escrito, mesmo sendo judaico, que não tivesse sido escrito em hebraico, esse seria desconsiderado como sendo canônico. Assim, aqueles livros deuterocanônicos da Bíblia Católica foram considerados de apócrifos. A única Bíblia que foi assumida como sendo autenticamente inspirada seria a Tanakh, os 22 livros do Antigo Testamento. A Septuaginta foi condenada. Qualquer tradução da Bíblia para outra língua foi desconsiderado também. E essa separação sinagoga-igreja não aconteceu apenas da parte dos judeus, também aconteceu da parte da igreja. Era proibido que se evangelizassem judeus. A igreja estabeleceu-se na pregação do evangelho a todos os povos, falando o grego, falando o latim, falando o hebraico, falando a língua da nação para onde o evangelho estava sendo pregado. Naquele tempo, surgiu também o gnosticismo. O gnosticismo, ele é uma religião sincrética. São místicos de outras religiões que admitem a existência de vários mundos, vários séculos, vários eons, várias dimensões da criação. E os livros eles foram descobertos recentemente, lá em 1947, 1948, com as escavações nas cavernas de Qumran e também no sítio arqueológico de Nag Hammadi.
O que foram descobertos ali? Escritos do tempo apostólico, do século I, do século II, onde haviam os cristãos gnósticos. Eram judeus também, eram helênicos, eram latinos, eram de todas as religiões. Eles vinham das religiões de mistério. Dentro dessas religiões de mistério, havia uma identificação entre um Deus que era adorado e a comunidade de fiéis que adorava esse Deus, e o ponto de encontro era uma refeição misteriosa, uma refeição mística. Daí a palavra religiões de mistério. Não era aberto para todo mundo. Era necessário passar pelas fases de iniciação, batismo, refeição sagrada e a prática contínua. Qualquer pessoa podia participar? Não. Tinha que receber convite. Eram levados a lugares secretos, muitas vezes debaixo dos templos dos deuses, aonde aconteciam ali os rituais de iniciação. Uma refeição sagrada e a explanação da doutrina gnóstica. Significa que os mistérios estavam sendo revelados somente para os gnósticos. Esse gnosticismo veio para o cristianismo, penetrou por trás do evangelho, e os líderes gnósticos eles eram bastante carismáticos, eles convenciam pelo convívio, pela prática, pela piedade. Eles condenavam os excessos, quer dizer, trouxeram muita coisa da filosofia para dentro da religião de mistério também. Quando o evangelho começou a ser pregado, muitos gnósticos vieram para o evangelho. Eles só não conseguiam conceber que a pureza do Logos assumisse a pecaminosidade da carne. Surgiram os gnósticos ebionitas, surgiram os gnósticos docetas. Para melhor aprofundamento, você deve estudar a apologética. Na apologética se fala das seitas e das heresias. Também estude heresiologia. Fato é de que esses gnósticos eles penetraram para trás do evangelho, começaram a escrever, escreviam eloquentemente evangelhos em nome dos apóstolos, em nome dos discípulos de Jesus, e passavam despercebidos como sendo cristãos, autenticamente cristãos. Começaram a ser denunciados nas cartas do apóstolo Paulo, como a carta aos Colossenses, e nas cartas de João, primeira, segunda e terceira carta de João. Os pais da igreja, eles assumiram o combate contra o gnosticismo, porque no século II já não era mais uma ou outra seita gnóstica, era algo avultuado, era algo que tinha tomado conta. E surgiram os apologetas. Esses apologetas, os pais apologéticos, eles começaram a escrever também. Primeiro, escrevendo contra as heresias dos gnósticos. Escreviam, enviavam as suas cartas para as igrejas, para que os bispos lessem e combatessem o gnosticismo dentro da comunidade local. E os pais apologetas, eles começaram a trabalhar também contra a difamação da igreja. Por quê? A difamação é de que haviam esses cultos secretos na igreja, que a igreja se reunia em alguns lugares ocultos e ali comia carne humana. Porque interpretavam que a ceia de Cristo, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, era um ritual de sacrifício humano. Era a difamação que a igreja estava sofrendo. Por isso, os pais da igreja escreveram também para que as autoridades romanas soubessem que tudo não passava de boato, de difamação. Quando se fala de pais da igreja, estamos falando de Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, Irineu de Lyon, Justino o Mártir, Tertuliano. Essa turma toda está escrevendo Bíblia, apologética, defesa. A igreja está teologizando. Você tem as 5 grandes sedes que se agigantaram no primeiro, segundo, terceiro e quarto século. As 5 grandes sedes era onde havia a maior concentração de cristãos. Jerusalém, Antioquia, Alexandria, Roma e Éfeso. Nessas 5 cidades havia a maior concentração de cristãos,
Quer dizer que a grande população daquelas cidades estava realmente sendo ganha para Cristo. Facilmente você se encontrava com os cristãos. O Império Romano já estava perseguindo os judeus. Os judeus já haviam se levantado contra Roma. O general Tito invadiu Jerusalém, destruiu o templo de Jerusalém e dispersou os judeus pelo mundo inteiro. Acabou. Não havia mais Israel nação. Havia apenas os israelitas espalhados pelo mundo. A Igreja de Cristo sofreu também com essa perseguição. Isto por quê? Porque havia necessidade de se fazer o culto a César, ao gênio de César. Os estandartes de Roma eram espalhados pelo mundo inteiro, e principalmente na praça dos templos dos deuses. E era levantado um obelisco, era colocado ou um busto de César, ou uma coroa de César, ou simplesmente um minarete. O culto acontecia em praça pública e se ofereciam sacrifícios ao gênio de César, sendo necessário que as pessoas dissessem que César é o Senhor, Roquírios. Os cristãos eles não compareciam nessas reuniões e eles eram denunciados por amigos, colegas, parentes. E com a denúncia, as autoridades romanas começaram a arrastar esses cristãos ou para adorar César em público ou iam para as prisões. Aquele que adorava recebia uma espécie de recibo, uma carta, porque ele tinha que pronunciar não somente que César era o Senhor, mas fazer uma maldição contra Jesus Cristo. Deveria renegar Jesus Cristo. E muitos, quando viam as suas esposas, filhos, maridos, vovós, mamães, sendo perseguidos e massacrados, muitos renunciavam a Jesus publicamente e se amaldiçoavam. Acabavam muitos morrendo de qualquer forma, mas agora já tinham assinado o documento. Esses são os apóstatas, os que abandonaram a Cristo, abandonaram a igreja, porque depois também eles eram torturados e forçados a denunciar onde aconteciam as reuniões da igreja. Geralmente, reuniões que aconteciam à noite, reuniões relâmpago, com pouca gente se concentrando ali, a pregação era rápida, havia um momento da Eucaristia, da comunhão, do partir do pão, aconteciam nas catatupas, aconteciam nos cemitérios, aconteciam no meio das florestas, aconteciam em pequenas casas. E a igreja estava sempre transeunte, andando de um lado para o outro. Mesmo assim, era denunciada e entregue às prisões. Mas não pense, daquela maneira assim, bem romantizada, que era uma coisa, sabe, fora do comum. Eram perseguições pontuais. Acontecia, a comunidade era desfeita e a vida segue. A igreja andava de um lado para o outro, acontecia outra grande perseguição, arrefecia. Ao longo dos 300 anos, foram pontuadas 10 perseguições. Existiam aquelas que foram mais severas, demoraram mais tempo, e outras demoraram menos tempo. A história dos mártires foi escrita por Eusébio de Cesareia. Ele é chamado de primeiro historiador da igreja. Perseguição em Jerusalém, perseguição em Éfeso, perseguição em Alexandria, perseguição em Roma. Esses lugares eles eram altamente perseguidos. E também na Síria, em Antioquia. Uma vez presos, não renunciando a Cristo, eram levados às arenas, eles eram ou comidos por leões, ou eram queimados vivos, ou eram arrastados pelas ruas. E se diz que o sangue dos mártires, Tertuliano disse, o sangue dos mártires tornou-se a sementeira da igreja. Quanto mais vocês nos perseguem, mais nós crescemos. E realmente chegou um momento em que os romanos estavam com nojo, com ojeriza de ver o espetáculo de cristãos inocentes e já não estavam mais querendo ir para as arenas. Quer dizer que a estratégia estava disfuncionando. A igreja estava com lutas internas contra o gnosticismo. Estava em lutas internas contra as perseguições romanas, mas ela se fortalecia. Até que Constantino ele venceu a batalha contra o general Maxêncio. E vencendo essa batalha, a lenda conta
que ele se converteu. Se converteu, é a conversão de Constantino. Ele teria tido um sinal nos céus que diria: por este sinal você vai vencer. Se tratava de uma cruz que apareceu. Ele mandou pintar essa cruz nos escudos dos soldados romanos e de fato ele venceu as suas batalhas. Todo esse assunto é envolvido por lendas, bastante lenda, que é muito comum. O próprio Constantino, ele adiou o seu batismo até o último dia de sua vida. Ele não aceitou o batismo cristão. Havia um partido, né, na igreja chamado de arianismo, porque a igreja tinha que dar conta da doutrina da Trindade. A palavra Trindade não existia, ou melhor, não era utilizado na igreja, mas Tertuliano, um teólogo da igreja latina, Tertuliano, ele usou a palavra Trinitas ou Triunitas, dizendo que nós cremos em Deus em Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Não era novidade para Tertuliano. Orígenes de Alexandria já falava da doutrina da divindade de Jesus, a divindade do Pai, a divindade do Espírito Santo, só que a palavra não era utilizada ainda. Lá em Alexandria houve uma divisão na igreja, porque de um lado havia um presbítero chamado Ário. Era um homem influente, um homem piedoso, um homem casto, um homem eloquente, mas ele não acreditava na doutrina da Trindade. Daí surgiu o arianismo do presbítero Ário, que ele falava que Jesus tinha uma divindade menor, uma divindade secundária, como se fosse o demiurgo da filosofia platônica, porque o platonismo tinha tomado conta do Egito. Em contrapartida, surgiu um diácono chamado Atanásio, que defendia a divindade plena de Jesus, do Espírito Santo e do Pai. A igreja estava dividida entre arianos e trinitarianos. Essa divisão, nas camadas mais intelectualizadas, nas camadas mais ricas da sociedade, eles abraçavam o arianismo. Mas naquelas que eram do povo, não é que os teólogos não eram todos do populacho, mas o povo abraçava o trinitarianismo, a fé de que Jesus Cristo tem plena divindade e não uma divindade secundária. E os pregadores trinitarianos, eles eram aos milhares também que pregavam dessa forma. Quando Constantino estabeleceu a Pax Romana para a igreja, os templos que eram templos das religiões de mistério, religiões gregas, religiões romanas, esses templos eles foram cedidos para a igreja. A paz romana, estabelecida por Constantino, estabeleceu o cristianismo como religião oficial do império. E quem foi que cercou Constantino? Os bispos arianos. E aquela controvérsia de arianismo, trinitarianismo, os templos pagãos sendo entregues agora para os bispos cristãos. Muitos dos sacerdotes do paganismo abraçaram a fé cristã por mera conveniência, apenas porque era mais cômodo continuar a religião do que converter-se ao cristianismo. Como haviam morrido muitos e milhares de cristãos, havia o culto aos mártires, culto às relíquias dos mártires. Santo Ambrósio, que converteu Santo Agostinho, ele era um veemente pregador contra o culto às relíquias, mas já aconteciam peregrinações aos túmulos dos mártires, às casas dos mártires que tinham sido queimadas, aos objetos dos mártires, ao nome dos mártires. E quando houve essa pseudo-conversão, essa falsa conversão, essa conversão mais ou menos dos templos pagãos para a igreja, muitos daqueles deuses da religião romana, egípcia, grega, muitos deles foram rebatizados com os nomes dos mártires cristãos. As peregrinações continuaram acontecendo. Os ícones dos mártires eram pendurados nas igrejas, nas paredes das igrejas. Os templos tiraram aquelas imagens dos deuses romanos e gregos e vieram agora os mártires cristãos. Anjos, profetas, apóstolos começaram a ser esculpidos ou pintados nas paredes. Haviam profetas que andavam de um lado para o outro, profetizando.
Os pais da igreja proibiram esses profetas porque eles falavam em êxtase, eles falavam que tinham visto anjos, profetas que ouviam voz. Os pais da igreja escreveram contra eles e disseram: chega desse ministério profético de um lado para o outro, nós temos que estabelecer a ordem litúrgica. E na ordem litúrgica temos que estabelecer o bispo como o responsável pela igreja. De tal maneira que Inácio de Antioquia escreveu: onde estiver o bispo, ali está a igreja também. De tal maneira que o São Cipriano, ele escreve dizendo o seguinte: quem não tiver a igreja como mãe, não tem Deus como pai. É o fortalecimento da igreja pelos pais da igreja. Aqueles combates contra o gnosticismo foram vencidos. Por quê? Que a igreja vai estabelecendo o cânon do Novo Testamento, vai rechaçando os evangelhos apócrifos, vai condenando a heresia gnóstica e chega o momento de se estabelecer o seguinte: Deus é trindade ou Deus não é trindade? Como não havia consenso, foi convocado em Niceia o concílio de Niceia. Nesse concílio de Niceia estiveram presentes ali centenas de bispos representantes das suas igrejas, igrejas com milhares e milhares de cristãos. Se diz que não havia um bispo neste concílio que não tivesse as marcas da perseguição: olho, orelha, cicatrizes, amputação de membros, marcas no corpo. Era realmente uma cena de muitos bispos mostrando as suas cicatrizes. O ponto principal, porém, do concílio era estabelecer se Cristo era plenamente divino, se ele era da mesma substância que o Pai e o Espírito Santo, ou se ele tinha uma divindade secundária. No concílio de Niceia, 325, os bispos, os teólogos, os pastores, todos eles ali dando a sua palavra, com a eminência para Atanásio, o diácono Atanásio de Alexandria, defendeu veementemente a doutrina da Trindade e por voto unânime o arianismo ele foi vencido. O problema é de que Constantino, que ainda não tinha sido batizado, que estava cercado por arianos, dava preferência para o arianismo, muita preferência. Embora o concílio de Niceia tenha estabelecido o dogma da Santíssima Trindade, dizendo que Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas, um único Deus, e os gregos preferem a palavra hipóstase, os latinos falam da mesma substância. O Constantino ele favoreceu politicamente os bispos arianos. A perseguição continuou. Havia perseguição de arianos contra trinitarianos, e o próprio diácono Atanásio ele foi exilado por 5 vezes. Quer dizer, ele se estabelecia, era recebido de volta, os arianos o perseguiam e ele era exilado por 5 vezes. Mas como o arianismo ele sofreu anátema, maldição, quer dizer que a doutrina começou a se fortalecer ainda mais, a doutrina da Trindade. A doutrina já está na Bíblia. Só faltava o batismo com essa palavra, essa fórmula trinitariana. Aí vem a fórmula do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é admitida no Evangelho. Os trinitarianos venceram a batalha teológica, mas não política. O arianismo se espalhava mundo afora. Por esse tempo também, um pouquinho mais para frente, converteu-se Agostinho de Hipona. E Agostinho se tornou o maior teólogo da igreja antiga. Por quê? Por causa que ele veio de escolas filosóficas, ele passou pelo maniqueísmo, passou pelo neoplatonismo, era um grande orador, converteu-se, o catolicismo estava se estabelecendo, havia a igreja de fala latina, com sede em Roma, e a igreja de fala grega, pelo mundo helênico romano. É chamado de igreja oriental e igreja ocidental. Teólogos gregos e teólogos latinos. Como o latim é a língua do Império Romano, começa a se fazer teologia em latim.
mas também se faz teologia em grego. O Agostinho, ele é da igreja latina. Ele fala o latim, escreve em latim. Não tinha acesso ao grego, não conhecia o grego. Conhecia o grego como a gente conhece hoje em dia, uma palavra aqui, outra palavra lá, mas não conhecia o grego helênico, o grego clássico, o grego do Novo Testamento, assim como os demais. Também, por esse tempo, você tem a eminente figura de São Jerônimo, que fez a tradução da Bíblia para o latim. Aí surgiu a Vulgata Latina. São Jerônimo, ele era um aficionado no hebraico. Ele era um amante do hebraico. Ele favorecia muito mais o hebraico e sou menos o grego. São Jerônimo faz a tradução da Bíblia para o latim. Santo Agostinho começa a escrever teologia em latim. A Igreja de Roma se politizou de tal maneira que todas as controvérsias que aconteciam nas outras dioceses, nas outras paróquias, nas outras igrejas, essas controvérsias vinham sempre parar em Roma. E a palavra do Papa, do Bispo de Roma, ela acabava prevalecendo. E o Bispo de Roma assume a desígnia de Pai dos Pais, Papa, Pai dos Pais. Nas igrejas orientais, nas igrejas de fala grega, o principal era a liturgia de mistério. Eles começam a girar em torno da divindade de Jesus e favorecem muito mais a contemplação. Não são tão aplicados à evangelização. As igrejas são santuários onde os fiéis têm encontro com Deus. Já estamos no tempo da paz romana. E o principal da igreja oriental é teologizar sobre a divindade de Cristo, sobre o mistério da redenção. Surgem os chamados padres do deserto, homens que são piedosos, se afastam da vida na comunidade, vão para as cavernas do deserto, escrevem pequenos livros. Você vai ter ali a Filocalia, a pequena Filocalia, que são livros de orações, de contemplações. A teologia está crescente, mas o poder político de Roma também está crescente. O Papa vai se agigantando. Tem a controvérsia para saber quando que nós vamos celebrar a Páscoa, afinal de contas. Quando foi que Cristo ele foi crucificado? Quando que nós vamos celebrar o Natal? Qual que é a fórmula batismal correta? O que é o batismo? O que é a Santa Ceia? Como que a gente vai chamar? Essas controvérsias todinhas tomam conta da teologia agora. E a Igreja de Roma vai se agigantando, ao mesmo tempo que a Igreja Oriental vai se fechando. Cada igreja oriental de fala grega, ela é autocéfala. Significa que ela governa a si mesma. Já a Igreja Católica estabelece uma hierarquia, tendo o Papa, o Pai dos Pais, como supremo sacerdote, Vicarius Filii Dei, o substituto do Filho de Deus. Aí começa aquela doutrina da sucessão apostólica, dizendo que passou de Pedro para Clemente, de Clemente para os demais pais da igreja, papas. O papado está surgindo. O Império Romano vai começar a desfacelar. E por quê? Porque os bárbaros eles vão avançar contra as fronteiras do Império Romano. Os soldados romanos já não têm mais aquele mesmo brio que eles tinham lá no tempo de César. Os soldados romanos estão perdendo as batalhas para os bárbaros. Os bárbaros estão invadindo as fronteiras do Império Romano. O Império Romano começa a colapsar e tem a queda da Roma ocidental. O Império Romano ocidental está ruindo, caindo. O Império Romano oriental ele vai sobreviver culturalmente, mas os bárbaros estão tomando conta do mundo. A grande queda. Cai também o Império Romano Oriental, um pouquinho mais para frente, com a ascensão dos muçulmanos. Nós estamos entrando no período da chamada Idade Média. O ponto de transição está ali nos tempos de Santo Agostinho. É o ponto de transição. O catolicismo, ele era antigamente ele era considerado a igreja cristã. Ela era toda católica, só que você tinha um catolicismo oriental e um catolicismo ocidental. Com essa hegemonia da Igreja Católica Romana e
a doutrina da sucessão apostólica, eles assumem que eles são a Igreja Católica Apostólica Romana. E que todos os bispos devem estar em plena comunhão com o Papa de Roma. E se não for assim, não é igreja. Você vê política, você vê religião, você vê teologia, você vê devoção, a igreja está se formando, o mundo está mudando, e Agostinho ele escreve um livro chamado A Cidade de Deus, A Cidade dos Homens, escreve um livro chamado Confissões, outro chamado Retratações, outros os solilóquios de Agostinho. A produção teológica de Agostinho é muito grande e ele surge como doutor da igreja. Como doutor da igreja, aconteceu uma controvérsia que é chamada controvérsia dos donatistas, porque havia igreja também na África. Agostinho, ele é da cepa da igreja africana. E os donatistas, eles diziam o seguinte: o pessoal, igreja é igreja, mundo é mundo. E a Igreja Católica Apostólica Romana está aceitando na comunhão da mesa de Cristo todo mundo. Com a conversão de Constantino, com a concessão dos templos pagãos para a igreja, com a admissão desses bispos que vieram do paganismo sem passarem pela conversão, a igreja romana ela está uma igreja mundana. Donato, por isso donatistas, dentro da África dizia: aqui não, aqui tem que ter sido cristão de berço. E, se durante as perseguições promovidas por Roma, os cristãos renegaram o nome de Jesus, não serão mais admitidos na comunhão porque traíram a Cristo. As igrejas donatistas eram igrejas extremistas. Elas não aceitavam que alguém que durante a perseguição renegou o nome de Jesus. E agora que está tudo em paz, volta e ceia conosco. Não. Agostinho, a serviço da Igreja Católica Latina, combate o donatismo. Ele diz: a Igreja de Cristo deve praticar a piedade. Esses que renegaram a Cristo no fogo das perseguições devem ser admitidos de volta à comunhão. Eles passam pela homoloxogese. Essa homoloxogese é uma espécie de penitência, autopenitência. Um período de observação para saber se a pessoa está vivendo piedosamente. E devem ser admitidos de volta. Donato dizia: mas nem com alta penitência. Apostasia generalizada. Quem ganhou a disputa? Agostinho de Hipona. Quem foi condenado como herege? Donato e os donatistas. Assim como o arianismo tinha sido condenado também. Aí começa a controvérsia pelagiana. Nessa controvérsia pelagiana, Pelágio ele ensina de que o cristão, por causa que a devassidão moral tomou conta da igreja, essa paz romana mundanizou a coisa toda. Eram cristãos, mas eram cristãos piedosos na igreja, no culto, na sacristia, mas não eram cristãos piedosos no comércio, no trato, na moralidade. Aí surgiu um monge chamado Pelágio, e Pelágio ele condenou a imoralidade dos cristãos e disse: vocês se tornaram antinomistas, vocês não guardam nada da lei. Deus concedeu plena liberdade humana para que as pessoas possam servir a Deus. Como nós já estamos pisando aqui no terreno da Idade Média, vamos deixar a terceira parte dessa palestra para daqui a pouco.